O consultório CBN recebe nesta quinta-feira o médico especialista em fertilidade, Dr. João Guilherme Grassi. Bem-vindo, Dr. João Guilherme, e bom dia para o senhor. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Bom dia aos seus ouvintes. Bom, hoje a gente vai entrar no assunto sobre o procedimento de fertilização in vitro e quais são as chances de sucesso. Se você, ouvinte, tiver alguma questão, uma dúvida, é só entrar em contato com nossa produção no nosso WhatsApp 3032 1500, que o Dr. João Guilherme vai tentar respondê-la dentro ainda do CBN Londrina de hoje. Se não puder responder hoje, a gente deixa para as próximas colunas também as dúvidas de vocês, ouvinte. É muito importante essa participação. Bom, cada vez mais comum, né, Dr. João Guilherme, é a procura pela fertilização in vitro, já para aquelas mulheres que não conseguem, né, a gravidez no processo natural. Gostaria que o senhor falasse dessa procura cada vez mais comum, qual a idade, enfim, como acontece esse processo, né, quando essa procura aparece na vida de um casal. Claro. Guilherme, atualmente nós sabemos que a infertilidade está cada vez mais frequente. Os dados recentes da Organização Mundial da Saúde dizem que 17% dos casais vão apresentar alguma dificuldade para engravidar. Isso dá 1 a cada 6 aproximadamente, é muita coisa. Nós falamos de infertilidade, que é o fato do casal estar tentando engravidar e não conseguir, mas isso é durante um prazo. Então, para mulheres que têm menos do que 35 anos, esse prazo é de 1 ano. Então, 1 ano com relações frequentes no período fértil e não conseguindo a concepção, consideramos infertilidade e precisamos investigar. Para mulheres com mais do que 35 anos, esse prazo encurta para 6 meses, porque o envelhecimento faz com que os ovos também percam qualidade, o tempo de vida fértil acaba sendo menor, por isso a gente acaba investigando um pouco mais cedo. Uhum. E qual a diferença do procedimento natural e da fertilização? Bom, Guilherme, para entender a respeito da fertilização in vitro, como ela acontece, eu sempre falo que é muito importante a gente entender como que ela acontece, como que a concepção natural acontece dentro do corpo, né? E é muito interessante que eu sempre falo isso para os casais na primeira consulta e a grande maioria, quase 100%, não conhece esses detalhes a fundo. Então, o que acontece? Todos os meses, a mulher vai recrutar um número de óvulos dos seus ovários, mais ou menos uns 1000. Desses 1000, um óvulo vai amadurecer, ele vai crescer dentro de um folículo. Um folículo é como se fosse uma bolinha de líquido que vai crescendo dentro do ovário e na metade do ciclo esse folículo rompe. Então esse líquido que tem ali dentro do folículo vai ser lançado na cavidade pélvica da mulher, esse óvulo microscópico vai estar perdido nesse líquido e esse óvulo vai ficar perdido na pelve. Alguém vai ter que resgatar esse óvulo, alguém vai ter que encontrá-lo e puxar para dentro. Quem faz isso são as trompas, as tubas uterinas, que são como se fossem 2 canudinhos bem fininhos que ficam soltos na pelve. As trompas têm centenas de dedinhos, as fímbrias, que ficam na ponta delas como se fosse uma micromão. E essas fímbrias é que vão identificar o óvulo e puxar ele para dentro. Se o casal tiver relação sexual nessa fase, o casal tendo relação sexual nessa fase, os espermatozoides vão sendo depositados no fundo vaginal, e os espermatozoides vão nadar do colo do útero até o ovário, né? Então ele vai sair do colo do útero e vai nadar. Para ter uma ideia da distância em números reais, seria como se a gente nadasse 5 quilômetros. É uma grande distância que eles nadam em 20 minutos. Então é mais do que o Michael Phelps. Michael Phelps nada a 10 km por hora, eles vão nadar mais ou menos 15 km por hora. Vão chegar lá, vão encontrar esse óvulo dentro da trompa, vão tentar fecundar esse óvulo e gerar um embrião. Esse embrião vai ser gerado dentro da trompa e a própria trompa vai carregar esse embrião para dentro do útero. Depois de 5 dias, o embriãozinho chega dentro do útero e ele pode se implantar ou não. Então você vê quanta coisa acontece e o como as trompas elas são importantes nesse processo de fertilização in vitro. Aliás, fertilização no corpo. O que eu sempre pergunto para os casais, depois de explicar isso, é: qual é a chance de um casal jovem, tendo tudo isso acontecido, realmente engravidar, dando tudo certo? E quase sempre os casais falam: bom, se deu tudo certo é 100%. Só que aí que está o engano. Não é. Mesmo que tudo dê certo, mesmo que tudo funcione num casal jovem sem nenhum problema e gere esse embrião, ele chegue dentro do útero, a chance desse casal engravidar é de 25%. Então, de uma maneira geral, a cada 4 casais que estão tentando engravidar, um vai conseguir engravidar espontaneamente naquele mês. Os outros 3 não.
E não tem problema, esses outros 3 vão continuar tentando e tentando todos os meses até conseguir. E por que que isso acontece? Isso acontece porque por mais que tudo funcione perfeitamente, esse casal gere um embrião, somente 1 a cada 4 embriões vai ser bom, vai ter a boa genética, vai ser completo geneticamente e vai ser viável. Os outros 3 eles vão ser inviáveis, eles não vão ser compatíveis com a vida e vão embora com a menstruação. Por isso que aos 25, 30 anos a chance de gravidez é 25% por tentativa. Isso cai com o tempo. Então, quanto mais idade tem a mulher, menores serão essas chances. Aos 35 anos é de 20%, 1 a cada 5 casais. Aos 40 anos, 15%, 1 a cada 7. 45 anos, 1%. Pois bem, os problemas vão acontecendo ao longo da vida. As mulheres podem ter algumas infecções que levam a problemas nas trompas, essas fímbrias não vão funcionar, esses dedinhos, os cílios que carregam os embriões podem parar de funcionar por infecções, por endometriose. Endometriose é muito comum também, né? Muito comum, 1 a cada 7 mulheres vai ter diagnóstico de endometriose ao longo da vida. E endometriose pode machucar as trompas, machuca os cílios, machuca as fímbrias, impedindo que haja um encontro do espermatozoide com o óvulo. Tem motivos masculinos, como a baixa produção de espermatozoides, a não produção de espermatozoides, o uso indiscriminado de anabolizantes, cada vez mais a gente vê isso, é um fator muito importante de infertilidade masculina, entre outros fatores. Então, isso causa a infertilidade, o defeito nesses processos. Tá? E o que a gente vai fazer numa fertilização in vitro? A gente vai fazer todo este processo fora do corpo. Então, a mulher libera todo mês um óvulo, a gente vai estimular um pouco a ovulação dela com remédios simples, em baixa dosagem, algumas vezes injetáveis, que vão servir para que essa mulher libere um pouco mais de óvulos, talvez 8, talvez 9, talvez 10, depende da reserva ovariana. Vai ser acompanhado essa ovulação da paciente por 10 dias no nosso consultório, e aí quando esses ovários estiverem do tamanho certo, do jeito certo, com uma agulha, guiado por ultrassom, a paciente dorme, não sente nada, é quase como se fosse uma endoscopia, dura 30 minutos, é bastante seguro. Isso a gente faz na própria clínica. A gente retira esses óvulos dos ovários. Eu pego esses óvulos, já entrego ao meu laboratório, nesse meio tempo o marido vai coletar o material dele normalmente. Enquanto isso, as minhas embriologistas vão preparar esses óvulos para a fertilização in vitro, depois vão escolher os melhores espermatozoides para então fazer a fertilização in vitro. Vão ou colocar com uma agulha o espermatozoide direto dentro do óvulo quando é necessário, ou colocar esses espermatozoides concentrados ao redor do óvulo para ter uma concepção ali direto do óvulo com o espermatozoide. Geralmente é feito mais de uma fecundação? Normalmente sim. Então, por exemplo, num caso onde onde eu consigo capturar 8 óvulos e os 8 são maduros, são de qualidade, a gente tende a fertilizar os 8. Porque o processo a gente fala como se fosse um funil. A gente vai começar com o número de óvulos, a taxa de fecundação é ao redor de 80% a 90%, dependendo do método. Depois dos embriões fecundados, a taxa de evolução ao redor de 90% e a taxa de blastulação, que é a formação de blastocisto, ao redor de 50%. Então, é um funil. Começamos com um número e vamos diminuindo, é a seleção natural. No final do processo, vamos escolher, 2 a 5 dias depois, escolher os melhores embriões para então colocar no útero da paciente. E sempre é colocado mais de um no útero? Ou é opção da gestante? É uma opção. Normalmente, existe uma norma para isso, né? Então, o Conselho Federal de Medicina determina que até 36 anos devem ser transferidos no máximo 2 embriões. Com mais do que 37 anos, no máximo 3 embriões, porque naturalmente as chances vão caindo com a idade. Então, quanto mais idade tem a mulher, menores serão as chances por embrião. Por isso, a gente tem a permissão para transferir mais do que embrião. Mas assim, se o casal disser pra gente, olha, não quero gêmeos de jeito nenhum, é possível sim transferir um embrião por vez, com boas chances também. Entendi. E qual a diferença entre a fertilização in vitro, doutor, e a inseminação artificial? Porque muita gente tem dúvida ainda. É uma dúvida muitíssimo frequente, é uma pergunta muito importante. Na inseminação artificial ou inseminação intrauterina, o que nós fazemos é preparar, concentrar esse sêmen, ou seja, principalmente para homens que têm uma baixa concentração, mas que ainda assim não seja tão baixa, a gente vai preparar esse material dele no laboratório e quando a mulher ovular, a gente injeta esse sêmen direto dentro do útero. Então é uma técnica para concentrar e capacitar o sêmen para tentar uma concepção espontânea na paciente. Então essa fertilização ela vai acontecer intraútero. Agora, em quais casos que eu posso fazer isso? Principalmente para mulheres que tenham
boa idade, que tenham uma reserva ok e que não tenham problemas tubários. As trompas elas têm que estar funcionando. Já a fertilização in vitro é o outro processo, onde eu vou capturar esses óvulos, fecundá-los fora do corpo, dentro do nosso laboratório, gerar esses embriões e aí colocar os embriões prontos dentro do útero. Isso é indicado para fatores masculinos mais importantes e para fatores tubários mais importantes. Bom, além de uma questão de saúde, né, como o senhor tem frisado bastante, doutor, é um tema que também desperta muita curiosidade, porque há muitos famosos que adotam a fertilização e muita gente acaba se questionando: é possível escolher sexo, cor do olho, enfim, QI da criança, porque acha que é uma inteligência artificial praticamente. Como que funciona isso no Brasil? Existe muito folclore ao redor da fertilização in vitro, né? É, a reprodução assistida no Brasil é regida por duas entidades muito importantes. Uma delas é a Anvisa e a outra é o Conselho Federal de Medicina. As regras que temos hoje que regem a reprodução assistida ditam que não podemos fazer a fertilização in vitro para escolher características. Então, podemos escolher sexo? Não. A não ser em casos que hajam doenças relacionadas ao sexo. Poxa vida, se for um menino, vai obrigatoriamente ter tal doença porque a família possui tal genética para ter aquela doença nos meninos. Nesse caso, pode. Agora, casos onde o casal tem desejo de escolher um menino ou menina, não. Isso é proibido. É possível, claro, existem exames para fazer isso lá fora, alguns países liberam isso, mas no Brasil isso é proibido e altamente questionável eticamente. Outras características, como por exemplo, cor do olho, etc., também não. Nós não podemos fazer o procedimento de fertilização in vitro com essa finalidade. Então, esse tipo de análise não pode ser feita no Brasil. Bom, eu tenho um casal de amigas, né, que fizeram, inclusive, né, coincidentemente, no seu consultório, doutor, a reprodução assistida. Como tem funcionado para casais homoafetivos? Como funciona o banco de doação de sêmens? Enfim, é diferente aqui do que fora do país? Guilherme, está cada vez mais frequente e isso causa uma satisfação muito grande, né? Então, a gente tem visto cada vez mais os casais buscando o tratamento e buscando sua realização pessoal, a realização de suas famílias através dessas técnicas. E sim, existem várias formas de trabalhar com casais homoafetivos. Sempre que eu recebo, e o mais frequente hoje são casais de mulheres, né? Eu digo que aproximadamente 10 a 15% das nossas pacientes são casais de homoafetivos. Quando eu recebo um casal de mulheres, eu sempre explico: olha, temos alguns caminhos que a gente pode trilhar a partir daqui. Pode ser feita a inseminação intrauterina com sêmen de doador, aonde a paciente A vai engravidar com seus próprios óvulos com inseminação com o sêmen de doador. A gestação vai acontecer na paciente A com os próprios óvulos. Pode ser feita a fertilização in vitro da paciente A com seus próprios óvulos, as chances vão ser um pouco maiores de sucesso, feita também com sêmen de doador. Ou então, uma opção muito interessante que muitos casais optam é retirar os óvulos da paciente A, fertilizar com sêmen de doador e transferir para sua cônjuge, para a paciente B. E ela poderia então gestar esse bebezinho. A gente trabalha com diversos bancos de sêmen, então é possível hoje as pacientes entrarem, mesmo na internet, existem bancos nacionais, internacionais, onde a paciente vai escolher a amostra de acordo com o seu desejo, e dentro de 15 a 40 dias essa amostra chega até nós na clínica para podermos fazer o tratamento. Existe também uma possibilidade que foi aberta pelo Conselho Federal de Medicina há 1 ou 2 anos, de doação entre familiares. Então, se houver algum familiar dessa paciente que queira doar o material, claro, vai ter que passar por um crivo psicológico, vai ter que passar por uma análise clínica para ver se também é um potencial doador. Pode ser feito dessa forma, para parentes de até 4º grau, claro, evitando consanguinidade. Não pode haver consanguinidade porque isso traz problemas para a prole. E mesma coisa para casais homoafetivos masculinos. Então, quando 2 homens querem ter filhos, é possível que eles recebam óvulos doados e poderia ser, por exemplo, de uma parente de até 4º grau de um deles e usar útero de substituição, que precisaria também ser de uma parente de até 4º grau de um deles, diferente da que doou. Não pode ser a mesma que doou. E, claro, também respeitando a limitação de consanguinidade. Não pode haver consanguinidade. Bom, a gente falando de assuntos que estão vindo à tona cada vez mais, que bom, né, que venham à tona, porque a ciência está evoluindo, as famílias estão cada vez mais diferentes, e também a gente vai falar de outro assunto que é congelamento dos óvulos, né? Muitas mulheres têm optado também
por esse procedimento? Como funciona? Quando que é o prazo? Existe um prazo de validade também nesse caso, doutor? Veja bem, o congelamento de óvulos, a gente sempre fala a respeito dele como um plano B, né? Ninguém congela óvulos porque quer. Ninguém congela óvulos porque esse foi o seu plano de vida, vir e congelar óvulos. Normalmente a mulher que vem para congelar óvulos, ela vem porque naquele momento da vida dela ela não quer ter filhos, mas ela gostaria de preservar suas chances, né? E como eu falei anteriormente, a chance de gravidez, ela depende da idade da paciente, da idade da mulher. Uma mulher de 30 anos vai ter uma chance de 25% por embrião. Uma mulher de 40 anos vai ter uma chance de 10 a 15% por embrião. Então, obviamente, o quanto antes essa paciente puder congelar os seus óvulos, melhores serão as suas chances. Porque, primeiro, a qualidade desses óvulos vai ser maior e, segundo, a quantidade potencial de óvulos que a gente vai conseguir retirar dessa paciente vai ser maior também. Então, o que eu sempre oriento é, o quanto antes as mulheres puderem procurar o serviço de reprodução assistida para fazer o congelamento de ovos, se não for o plano reprodutivo imediato da paciente, melhor. Agora, o que eu sempre brinco, qual que é o melhor momento para você plantar uma árvore? Há 15 anos atrás, você vai aproveitar a sombra dessa árvore. O segundo melhor momento é hoje. Então, poxa, a paciente está com 39, 40 anos, não tem ainda plano reprodutivo, não teve oportunidade de congelar esses óvulos antes, dá para congelar agora? Claro que dá, entendendo as limitações e entendendo as chances potenciais desses óvulos, mas também é possível. Então, tem vantagens enquanto antes melhor, né? Mas Isso. as mulheres ainda que estão nessa faixa etária podem utilizar do procedimento, porque é muito comum esses casos de infertilidade precoce, né, doutor? Sim, sim, cada vez mais temos visto pacientes jovens com 30, 32, 33 anos com dificuldade para engravidar e às vezes até com baixa reserva, né? Uma coisa que temos visto com muita frequência é endometriose. Endometriose é uma doença inflamatória que machuca os ovários, pode reduzir a reserva ovariana, mesmo doenças inflamatórias pélvicas como clamídia, ureaplasma, micoplasma, que são bactérias muito silentes, muitas vezes não dão nenhum sintoma e as pessoas entram em contato e podem também ter um comprometimento da reserva ovariana. Isso, infelizmente, está cada vez mais frequente. Bom, esse foi o Dr. João Guilherme Grassi, médico especialista em fertilidade, que trouxe aqui assuntos como a fertilização in vitro, as chances de sucesso, falando um pouco também sobre congelamento de óvulos e outros assuntos que a gente vai tratar ainda em outras oportunidades. E muito obrigado, doutor, e a gente agradece a sua presença mais uma vez aqui dentro do CBN Consultório. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Guilherme. Um bom dia para vocês e aos ouvintes. Bom, se você quiser conferir a coluna CBN Consultório e essas perguntas e também depois tirar dúvidas conosco no 3032 1500.